E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí. Como vocês podem observar do lado aqui, iremos falar sobre Revolução Industrial. Estamos aí no tópico aí chamados que eu quis chamar aqui, no meu caso aqui, na minha metodologia aqui de passar esses vídeos para vocês, como o tópico Revoluções. Falamos sobre a Revolução Inglesa, agora nós estamos falando sobre a Revolução Industrial e depois disso falaremos sobre a Revolução Francesa. E logo após isso, iremos adentrar dentro das outras partes, como nós falamos, das grandes navegações, os processos de colonizações do Novo Mundo, a independência da parte dos Estados Unidos, entre outras coisas, tá bom? Até chegarmos à tão sonhada e ansiosa história do Brasil. Ok, pessoal, beleza? Então vamos lá. Como vocês podem observar aqui do lado aqui, está escrito aqui CHC. O que é isso aí? É vírus? Não, é curso de história completo, tá bom? É a sigla. Olha, você pega o C, vou ensinar para vocês. Você pega o C, você pega o H e pega o outro C. CHC, curso de história completo. Aí não abreviei o resto porque para concursos e vestibulares e também para pré-militar, tá bom, pessoal do pré-militar? Serve para você também e serve muito. E para qualquer tipo de concurso que caia a parte de história, seja organizadora do seu concurso, por exemplo, bombeiro de Minas Gerais cai a parte de história, polícia militar também estava vindo cair na parte de história, e entre outros concursos aí que cai a parte de história. E para você também pré-militar, óbvio, cai a parte de história. Para você vestibulando, óbvio, vai cair também. Faz o Enem, vestibular. Dependendo da sua organizadora, esse curso de história completo para concursos vestibulares e pré-militar, ele satisfaz muito bem a sua necessidade de conhecimento, tranquilo? Mas aqui, como eu já falei, é um resumo. Se você quer uma coisa mais específica na parte de história, mande um e-mail para historiacom1@outlook.com com a sua dúvida que você quer com o seu tema, que eu vou gravar a aula para você. Já falei também em outros vídeos, estava esquecendo de falar nesses outros, mas agora volto a lembrar. Se você quiser uma bateria de exercícios, é só mandar para historiacom1@outlook.com o tema de sua bateria de exercícios que eu passo para você aí, tá bom? Aproximadamente aí 20, 30, 40 questões aí, o que eu achar importante aí para você, beleza? Eu não vou pular também questão assim, vou fazer 40 questões e vou pular. Primeira questão. Ao começo, uma questão muito bem elaborada, e chegar lá depois da 30ª questão, quem descobriu o Brasil? Letra A, letra B, letra C. Não é possível, né? Então eu vou elaborar uma bateria de exercícios do seu pedido, do seu tema. Tranquilo? Então o e-mail está aí, historiacom1@outlook.com, o Facebook IstoSá e o celular para mensagem, o 3291650267. O Biscuit está deitado aqui, o Biscuit vai acordar. Fala com eles, pessoal. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Biscuit, tá vendo que eu tô com o olho só? Eu sou caolho. Eu sou pirata. Vamos falar hoje sobre pirataria. Que isso? Nós vamos falar sobre pirataria hoje? Vamos falar pirataria sim, tá bom, pessoal? Por isso que eu tô com o olho meio fechado, o olho do olho, tá bom? O Biscuit está certo, pessoal. Se vocês acompanharam o discurso aí do senhor Biscuit, ele falou que nós iremos falar hoje sobre pirataria. E iremos falar sim sobre pirataria. Mas o que pirataria tem a ver com Revolução Industrial? Muita coisa, tá bom? Não é, Biscuit? Ele falou que não, mas ele também não sabe, né? Mas ele vai saber hoje, tá bom? Você não sabe nem porque você falou pirataria, né? Mas tudo bem, você vai saber porque você falou pirataria. Então vamos lá então, vamos deixar de lenga-lenga. Eu não quero saber do Biscuit, professor, eu quero saber do curso de história aí, tá bom? Por que você está passando a mão no Biscuit? Porque o Biscuit está aqui com a cabeça levantada e querendo que eu passe a mão nele, tá bom? Não fique nervoso com o seu Biscuit, o seu Biscuit é nervoso, tá bom? Ele pode se revoltar, quebrar esse computador, tá bom? Não quebre o computador, tá bom, seu Biscuit, tá bom? Então vamos lá então, pessoal, vamos falar aí, o que nós iremos falar? Revolução Industrial parte 1, então nós teremos a parte 2? Você acha o quê? Vou deixar essa dúvida para você. Falaremos primeiro sobre a introdução, motivo, manufatura e pioneirismo inglês. Tranquilo?
Então tá, vamos lá então. Vamos deixar de lenga-lenga. O senhor Biscuit se comporte nesse vídeo. Então vou chamar a sua atenção, tá bom? Sem falação. Uma figura, que figura é essa? A figura de um menino trabalhando e outras pessoas trabalhando, né? Agora você me pergunta, que estão trabalhando em quê? Não sei, tá bom? Não sei. Se você souber, por favor, mande aí pra mim o que eles estão trabalhando. Mas eu não sei o que eles estão trabalhando aí, tá bom? Eu peguei essa foto lá no Google lá para representar para você. Por quê? Ah, você pegou uma foto alheia no Google lá e que custa mó chafudo. Nossa senhora, que custa uma coisa. Calma, caboclo. Nós vamos explicar por causa de que essa foto aí. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Se nós estamos falando de revolução industrial, nós estamos falando de indústria. Mas primeiro temos que falar sobre a introdução, tá bom, seu Biscuit? Então fique quietinho, tá? Baixa a cabeça aí que você está me atrapalhando ver o monitor do meu PC. Olha só, pessoal. A revolução industrial, ela vai acontecer lá por volta de 1760. E nós temos que observar aqui que ele é um conjunto de transformações econômicas, sociais e tecnológicas que vão acontecer em meados do século XVIII, claro, 1760, século XVIII. E vai se espalhar depois para o mundo inteiro. Seu Biscuit, não vou passar mais a mão em você, tá bom? Você está me desconcentrando. Tá? Então deita. Então vamos lá. Biscuit, olha o pessoal. Tá bom? Você está me deixando de sem gás, tá bom? Mas vamos lá. Então o que nós temos que continuar falando aqui? Nós estamos observando que a substituição de ferramentas pelas máquinas. Óbvio, se é a revolução industrial, você vai substituir alguma coisa pela outra. Tá? É também a substituição da energia humana pela energia motriz. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o que nós temos que observar aqui é que essa revolução industrial, ela é a passagem do modo de produção doméstico para o modo de produção fabril. Eu já falei sobre modo de produção fabril com você. Pode ter sido uma coisa superficial, mas já na última aula. A parte fabril, ela vai acontecer por causa de quê? Pelos volumosos maquinário, né? A complexidade, a grandiosidade, como aquilo vai ficar dentro de uma casa? Não tem como. Então precisa de um local mais amplo, mais complexo para ser instalado, porque são produtos caros e tudo mais. Ok, pessoal? Mas o que você está falando desse cuidado com esse asterisco aí ainda? Asterisco, pessoal, você sabia que é... E agora esqueci, como que fala, gente? Eu já falei isso na última aula aí, português, substantivo, a parte lá de diminutivo, esqueci agora, desculpa, tá? Mas isso aqui é a mesma coisa se fosse estrela, tá bom? Mas vamos lá, olha só, nossa aula de história também cai no português. É claro, a história tem tudo a ver com todas as matérias, é uma matéria interdisciplinar. Nós vamos pegar a parte aqui de geografia, a parte, sei, um monte de coisa, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar sobre esse cuidado. Você está esquecendo do cuidado, de falar do cuidado. Então vamos falar do cuidado aí. Olha só, pessoal. Alguns autores, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas se não ouviram, estou falando agora. Se já ouviram, reforçar de novo. Alguns autores, como um cara chamado Eric Hobsbawm, ele, na sua obra Era das Revoluções, ele está falando que o termo revolução é um termo equivocado, é um termo errôneo. Não poderia ser usado. Por causa de quê? A indústria, você acha que ela surgiu nessa época aqui, 1760? Não, claro, óbvio que não. Lá atrás, bem atrás, você já tem a parte da indústria já. Por quê? Quando você confecciona alguma coisa, aquele produto ele é industrializado, você está mudando a matéria-prima. Tranquilo? Mas o que nós temos que observar aqui é que a indústria, nem todos os países industrializados passaram por uma revolução. Mas todos aqueles que passaram por uma revolução são industrializados. O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço uma revolução industrial, pessoal, eu estou falando no tocante de quê?
A revolução no caso de quê? No caso de você ter um grande, uma imensidão, um deslocamento muito grande de massa de pessoas, de um local para o outro. E mais ainda, eu tenho uma alteração significativa dentro do chamado PIB, Produto Interno Bruto, de tudo aquilo que o país produz. Tranquilo, pessoal? Então a revolução, ela seria, nesse caso, seria essa mudança radical de população de um local para o outro. E também essa mudança significativa dentro da produção daquele país. A indústria, a parte industrial, ela seria meramente uma evolução. Por que você está falando de meramente evolução? Porque a indústria, ela sempre aconteceu. O engenho de açúcar, que nós vamos estudar quando estiver falando de história do Brasil. O engenho de açúcar, nós vamos observar que é uma parte da indústria. E nós observamos que dentro disso, ela produzia um material, o açúcar, para poder vender. Com o passar do tempo, nós observamos que o tanto de encomenda vai obrigar a essas pessoas ao que? A modernizarem, a fazer novas invenções, novas modificações sobre esse maquinário. Seria então a evolução da indústria. Tranquilo, pessoal? Entendeu por causa desse coisa errada de revolução industrial? A revolução industrial, para esse autor, ela é o deslocamento dessa população, o aumento significativo do PIB, ou seja, são transformações que tem dentro do país, com mais as inovações da indústria. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos pular para o próximo caso aí. Como que nasceu essa evolução tecnológica, né? Nós vamos observar que isso nasceu por acaso? Não. Eu não estava andando por aí, chutei numa máquina a vapor, não. E peguei aquela máquina a vapor, depois eu reproduzi ela. Não. Foi através de inovações. E isso não nasceu por acaso. Nós observamos que, por exemplo, na parte da revolução comercial, você tem o quê? Que as inovações das máquinas elas são movidas movidas hidráulicas, ou seja, através de águas. Você tem as movidas animais, movidas à força humana. Tranquilo, pessoal? Então, como nós observamos aqui, que eu não é a parte da substituição da energia humana, da energia animal, da energia hidráulica por uma energia motriz. Nós vamos observar mais na frente que vai ser a máquina a vapor. Tranquilo? Mas vamos continuar aqui. Já havia antes interesse para inovações mecânicas. Óbvio. Por quê? Nós observamos que acontece o quê? Que aquela máquina movida a animal, ou movida a força humana, ou movida a força hidráulica, ela não está sendo mais suficiente para atender as demandas. Então, desde lá, antes lá do século XVII, até mesmo antes da Revolução Industrial dita aqui, você já tem essas inovações. Tranquilo, pessoal? Seja na parte da agricultura, seja na parte das cidades e tudo mais. E o que nós vamos observar aqui é que nós temos que ver que a classe está querendo cada vez mais crescer, graças se tiver cada vez mais pedidos. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Aquela burguesia, aquela classe que quer crescer, ela quer o quê? Ela vai crescer graças ao quê? Graças a essa demanda de produtos, graças a essa demanda de pedidos. Como que vai ser esse aumento de pedidos? Como que aconteceu isso? Como que ocorreu para que houvesse, para que ocorresse, para que existisse essa inovação tecnológica? Tem que ter acontecido alguma coisa para eu poder inovar minha tecnologia, para eu produzir mais, por causa que eu tenho mais demanda.
Através do aumento demográfico, pessoal, o aumento populacional que nós vamos observar. Que tipo de aumento demográfico é esse? Nós temos que observar que as guerras elas vão diminuírem. Você vai observar que a parte da medicina vai evoluir. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nós vamos observar através da aquisição de colônias. Como assim? Quando eu falo de metrópole e colônia, o que eu quero dizer com isso? A metrópole, ela importa a matéria-prima e exporta os seus produtos industrializados para a colônia. Nós vamos ver casos que as colônias, em casos, elas eram proibidas de desenvolver a sua indústria para quê? Para não concorrer com quem? Com a metrópole. Beleza, pessoal? Tranquilo? Por isso, essa demanda, eu tenho que inovar minhas tecnologias. E entre outras coisas. Como, por exemplo, nós pegamos o caso, um exemplo de 1688, quando a Inglaterra ela teve que exportar mais de 24 mil pares de sapato para a Virgínia. Tranquilo, pessoal? É um caso desse. Beleza? A revolução comercial ela vai estimular a manufatura. Óbvio, né? Com certeza. Através do mercantilismo. Qual que são as ideias do mercantilismo? É um mercantilismo industrial, onde você observa que quer ter uma balança comercial favorável, ou seja, é exportar mais do que importar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Passamos para o outro caso aí, do chamado atraso aqui. O que eu quero dizer? Eu não teria uma revolução industrial se eu não tivesse a necessidade de atender esse mercado consumidor. Ou seja, se não tivesse esse aumento de consumo, eu poderia ainda não ter tido nessa época a revolução industrial. Então seria um atraso se eu não tivesse essa demanda. Tranquilo, pessoal? Beleza? E nós vamos observar que no caso da necessidade da indústria, por exemplo, na parte têxtil, na parte da produção de algodão, para a produção de fios, né? Nós vamos observar essa grande demanda. Nós estamos observando que as máquinas de fiar, elas são primitivas, elas são ainda arcaicas, elas não estão comportando o tanto de demanda. Nós vamos ver casos aqui que até na Alemanha vão ter soldados para tecelar, né? Para fiar a linha. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Portanto, o tanto demanda de procura. Tranquilo? E nesses casos, dessa tanta procura, nós vamos observar que a sociedade científica, as empresas, elas vão começar a dar prêmios para aquelas pessoas que conseguirem fazer alguma coisa de boa, alguma inovação tecnológica. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, desses motivos aí, nós vamos passar agora para a parte da manufatura. Fiz um esqueminha aí, ficou meio doido aí esse esquema, mas dá para entender. Olha só, pessoal. Lá na Idade Média, nós vamos observar que a indústria vai crescer com a parte do artesão. Esse artesão, não tem como eu sublinhar aqui, esse artesão, todo o seu meio de produção é independente. A partir do momento da confecção da matéria-prima, dos detalhes e tudo mais, é ele somente que faz. Tranquilo? A partir do século XV, pessoal, nós vamos notar um aumento de consumo, um aumento de procura. E, consequentemente, o artesão vai ter que ampliar a sua produção, beleza? E o comerciante, ele vai ampliar também os seus negócios. E quando o comerciante ele amplia os seus negócios, para que faça isso, ele tem que o quê? Contratar artesãos. E nesse caso, nessa prática empresarial desse comerciante, ele vai fornecer a matéria-prima e vai dar para esse artesão, né, ou para esses artesãos, para que ele confeccione aquele produto, mediante o recebimento de um salário. O que nós estamos observando aqui? Que
aquela dependência da produção, ela está começando a ser dividida. Ela não está sendo só mais exclusivamente do artesão. Por quê? O produto final, daquele lucro todo que teve, parte vai para quem? Para o artesão, e outra parte vai para quem? Para o comerciante, para o burguês, para esse empresário. Quando nós observamos isso, uma pessoa que manipula essas pessoas, ou dessa mão de produção, nós temos a chamada manufatura. Então, vai ser a partir dessa manufatura que eu vou entrar na chamada maquinafatura. Ou seja, aquilo que era feito pela mão, agora vai ser feito pela uma máquina. Aí nós vamos observar aqui que vai se concentrar mais ainda os meios de produção na mão do dono da indústria. E quem que vai ficar com os meios de trabalho? O meio braçal, o meio da força, o trabalhador. Aí nós vamos ter essa desigualdade entre o meio de produção e os meios de trabalho. Tranquilo? Aqui nós vamos nascer aqui o chamado operariado, ou também chamado de proletariado. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então passaremos agora para a parte do pioneirismo. Por que a Inglaterra? Por que isso aconteceu com a Inglaterra? Você tem tantos outros países. Você tem a França, você tem a Holanda. Por que logo acontecer com a Inglaterra? Vamos falar por causa disso. Alguns autores falam que nessa época do século XVIII, a Inglaterra era um país pobre. Ela é insignificante perto dos outros países. Só que nós vamos observar características, fatores que vão proporcionar que essa revolução industrial ocorra na Inglaterra. Primeiro, ela é que mais acumulou capital. Como que foi essa acumulação de capital? Entraremos agora no caso lá de Oliver Cromwell, né, na República de Cromwell, ou na República Puritana, né, na ditadura de Cromwell, quando em 1651 ele manda o chamado Atos de Navegação. O que seriam os atos de navegação? Vou falar de novo. Que todos os produtos que viriam para a Inglaterra ou sairiam da Inglaterra teriam que ser transportados por navios ingleses ou então pelos navios de origem de seus países. E nós vimos também que o capitão mais 3/4 da tripulação tinha que ser de origem britânica. Qual que é o intuito disso? Era para enfraquecer o poder holandês. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então nós vamos observar aqui uma dominação britânica marítima. Ok, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então nós vamos observar aqui que a Inglaterra vai acumular muito capital por causa desse ato de navegação. Outra coisa, escravos, isso mesmo, o transporte de escravos, o tráfico de escravos, que nós vamos observar futuramente quando nós estiver falando de Brasil, beleza? Portugal e Inglaterra. O que seria Portugal e Inglaterra nesse caso aqui? Quando Portugal se tenta se emancipar sobre a Espanha, ele não tem poder econômico para bancar essas coisas. Então, ele vai fazer acordos com a Inglaterra. E a Inglaterra vai fazer vários tratados econômicos sobre Portugal. Tranquilo? Um tratado é o chamado Tratado de Mitchell, que é celebrado em 1703. E nós observamos que o ouro que sai da colônia portuguesa, ela vai para Portugal, não fica em Portugal, e vai para quem? Para a Inglaterra. Então, eu estou falando aqui que o ouro que o Brasil começa a ser explorado, ele vai direto para Portugal? Não, vai para a Inglaterra. Para que ela bancar, para ela financiar, para ela através desses tratados. Tranquilo, pessoal? Beleza? Por isso que nós temos no Brasil, agora eu entendo porque você tem os impostos, né, a derrama, o quinto e tudo mais. É óbvio, né?
Tranquilo? A parte da pirataria. Ó, pirataria, o Biscuit estava certo. O Biscuit estava certo sim, porque eu falei para ele. E ele deve ter lido aqui também, porque eu não falei para ele. Mas como ele não sabe ler, ele falou, não sei como que ele sabe disso, né, Biscuit? Isso é um mistério. Mas vamos continuar. O caso da pirataria. Os chamados corsários. A Inglaterra vai financiar, né, alguns piratas para, claro, roubar outros navios. Sejam navios espanhóis, sejam navios portugueses, sejam navios holandeses e tudo mais. Tranquilo? Para acumular esses capitais. Ok, pessoal? Beleza? Tudo bem? E óbvio, para ter essa revolução industrial, é claro que tem que ter a ver uma revolução burguesa. Ou seja, como nós falamos aqui, através da Revolução Inglesa, através da Revolução Gloriosa, aonde a burguesia tira a monarquia, em teses, porque nós observamos na Inglaterra uma monarquia parlamentar, e a burguesia toma o poder. Ou seja, os interesses agora da burguesia é que irão prevalecer. Beleza, pessoal? Tranquilo? Outro dos fatores que ajudaram a Inglaterra nesse pioneirismo, os chamados cercamentos, né? Os cercamentos, pessoal, começa lá no século XIII e vai até o século XVII, né? A rainha Elizabeth estende ainda mais os cercamentos e tudo mais. O que seriam os cercamentos? Gente são beneficiados e os camponeses na rua. Ou seja, o que seria isso? A grande produção da Inglaterra, a lã, né? Eles queriam aumentar essa produção. E o que eles vão fazer? Eles vão começar a cercar todas as propriedades comuns, né, coletivas, num único proprietário. Para quê? Através disso, eu consigo produzir mais lã. E esse pessoal que estava ali, né, esses camponeses, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser postos na rua. Mas eles vão ser postos na rua para onde? Para onde eles vão, né? Eles vão para as cidades. Tranquilo? E nós observamos aqui esse grande êxodo rural. Beleza? Esse êxodo rural, que é a população rural migrando para a cidade em grande quantidade. Parte vai ser absorvida pela indústria, porque essas pessoas vão para lá sem nada, né, uma mão na frente e outra atrás, e elas vão aceitar qualquer tipo de trabalho. Nós iremos observar mais na frente as consequências da Revolução Industrial. E nós observamos nesse caso aqui que o que irá acontecer? Esse êxodo rural, essas pessoas irão para as indústrias. Beleza, pessoal? Tranquilo? E claro, vão favorecer a indústria. Porque a Inglaterra tem mão de obra de sobra. O que nós vamos observar aqui? Operação de valores. Nós estamos falando da criação em 1698 da Bolsa de Fundos de Londres. Ou seja, é uma instituição que vai ser de grande nome através do mercado financeiro. Beleza? O Banco da Inglaterra, como eu já ouvi falar para vocês, né? Quando nós estamos falando de Revolução Inglesa, tá? Que ele é organizado por direção. Ele era um banco que tinha os meios para, como eu posso dizer, voltado para o governo, só que a direção dele era feito não por organismo oficial, mas sim por particulares. E nós vamos observar nesse caso que se é a parte particular, os burgueses, o que vai acontecer? Eles vão assegurar a estabilidade, ou seja, o risco de quebradeira vai ser pouco e, consequentemente, as pessoas vão investir mais e mais nisso. Tranquilo, pessoal? Beleza? E nós temos que falar também do refúgio, do asilo de estrangeiros vindo de outros países. Eles estão observando que a Inglaterra é um país liberal, tudo mais, tudo tranquilo, deixou para lá o absolutismo, e esses estrangeiros, esses burgueses, vão vir para a Inglaterra junto com seu capital e investir dentro da Inglaterra. Um exemplo aqui é quando Luís XIV, ele anula
o chamado Edito de Nantes. O que seria o Edito de Nantes? Já falei para vocês. Era que prevalecia que poderia ser cultuado religiões cultos dentro da França. Quando Luís XIV acaba com isso, essas pessoas são perseguidas e elas se refugiam logo aonde? Na Inglaterra. E óbvio, a Inglaterra, nós observamos aqui que a maioria puritana, ou seja, a religião calvinista. E qual que é a ideia do calvinismo? Né? Como já falamos em revoltas protestantes, reformas protestantes, a acumulação de capital. Beleza, pessoal? Isso tudo vai favorecer e muito a chamada Revolução Industrial. Então nós acabamos nossa primeira parte aqui, falamos do motivo, falamos sobre o pioneirismo, falamos sobre a parte da manufatura, dessa transição da manufatura para a maquinofatura, e nós vamos observar nesse caso que essas pessoas vão começar a trabalhar dentro dessas indústrias e, consequentemente, consolidar a chamada Revolução Industrial. Beleza, pessoal? Então, na nossa próxima aula, falaremos mais sobre Revolução Industrial e falaremos sobre Revolução Industrial, parte 2. Valeu, pessoal. Um abraço.